Olá, meus amigos, meu nome é Roberto Alencar, aqui do canal Pensamento Livre. Clique aqui no link abaixo, assine o canal e receba mais informações posteriores aí do nosso canal. Eu fiz aqui um vídeo muito rápido, não tinha nem preparado, mas eu vi algumas notícias hoje e falei, eu não posso ficar quieto diante de tudo isso que eu vi. Quero falar aqui do Enem e a intolerância religiosa, que foi o tema da redação do Enem. Então assim, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador e está falando aqui, intolerância religiosa é o tema da redação do Enem. Candidatos deviam realizar um texto dissertativo e argumentativo de no máximo 30 linhas. Resultado final das provas desse fim de semana será divulgado em 19 de janeiro. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Os candidatos deviam realizar um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas desenvolvido a partir de uma situação problema e de subsídios oferecidos sob a forma de textos motivadores. A redação foi aplicada nesse domingo com as provas de linguagem e matemática e o resultado final será divulgado em 19 de janeiro. Em coletiva de imprensa, a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a ENIP, Maria Inês Fini, afirmou que o tema foi uma oportunidade de provocar reflexões da juventude. Ela disse, eu espero que a reflexão desse tema tão festejado possa de fato trazer para a nossa juventude o ideário de reflexão de tolerância, de respeito aos direitos humanos, às nossas diversidades de crença e de religião. As redações serão avaliadas de acordo com 5 competências. Domínio de norma padrão da língua escrita, coisa que os estudantes hoje não têm. Compreensão da proposta da redação e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, coisa que eles também não têm, a maioria, não estou generalizando. Capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações para defender um ponto de vista. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaboração da proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então aqui o tema é intolerância religiosa, né? E segundo aqui a marxista Fabiana, socialista Fabiana, cadê o nome dela aqui? Desculpa aqui, cadê o nome dela? Eu me perdi. Aqui, Maria Inês, ela espera que essa reflexão ela possa trazer o ideário de reflexão para a tolerância e também dos direitos humanos. E aqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil, apesar de ter tanta convulsão social que nem a gente está tendo aí nos últimos anos, principalmente no cenário político, o Brasil é um país onde as pessoas não se guerreiam, elas não travam guerras de morte por causa de religião. A gente sabe que hoje, principalmente lá no Estado Islâmico, existem muitos cristãos derramando sangue por causa de sua fé. E eles vêm falar aqui de intolerância religiosa aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem várias religiões, cristãs e não cristãs, e nós não saímos às ruas matando aqueles que não têm a mesma crença que nós. Agora, o que me chama a atenção é de, nessa redação, ela não enfocar o fato de que hoje, de toda a história do cristianismo, nos últimos anos, tem acontecido, no século XX para cá, aconteceu muito mais morte de cristão do que nos 4 primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, do século XX para cá, os sistemas políticos do comunismo, os muçulmanos, eles mataram muito mais cristãos do que todos os imperadores romanos no início do cristianismo. E aqui no Brasil, a gente vê uma gozação
a gente vê repúdio nas universidades, a gente percebe uma difamação sobre aqueles que trazem o nome de cristãos. Ou seja, hoje uma pessoa que é católica, evangélica, ela é ridicularizada nas universidades, professores que defamam a religião, dizem mentiras abertamente sobre o cristianismo, a história do cristianismo, a história da Igreja Católica, e eles vêm com esse papinho de intolerância religiosa. Agora, quem não está recebendo intolerância religiosa justamente são os cristãos. Você pode ver na parada gay, as pessoas se fantasiam de Jesus Cristo, se fantasiam de santos gays, rasgam a Bíblia, pegam a imagem de Nossa Senhora, introduzem a cabeça da imagem no ânus, eles pegam um terço, que é um objeto muito sagrado para os católicos, a cruz que tem no terço, que é um objeto sagrado também para os nossos irmãos evangélicos, e existem alguns, eles chamam isso de arte, né? Eles pegam o terço e introduzem no ânus. Isso em praça pública, na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, aqueles ativistas do LGBT, eles quebraram várias imagens de Nossa Senhora, fizeram protesto e enfiaram o terço no ânus. Lá eu lembro que uma mulher, uma feminista, enfiou o terço no ânus de um ativista gay que estava lá. Então assim, se é para falar de intolerância religiosa, que se fala é verdade, porque a intolerância religiosa ela é contra os cristãos, porque o cristão ele não pode falar aquilo que ele acredita, que ele é tido como homofóbico e como preconceituoso. E o politicamente correto, ele penetrou dentro das igrejas, tanto católica quanto evangélica, dentro dos seminários, e as pessoas têm medo de falar aquilo que elas acreditam e que está escrito na Sagrada Escritura. Ou seja, um cristão católico, ele acredita, cristão evangélico também, ele acredita que uma família ela é constituída por um homem e por uma mulher. O cristão católico, o cristão evangélico, ele acredita que a união perfeita de duas pessoas se dá entre um homem e uma mulher. E se você diz isso, você é homofóbico, você é preconceituoso e você é fascista. Isso sim é intolerância religiosa. Por quê? Porque eles podem dizer aquilo que eles acreditam e os cristãos ficam todos quietinhos, todos acomodados, com medinho de se expressar. Agora, enquanto tem um padre, um pastor, que ele defende aquilo que ele acredita, aí ele é taxado de intolerante. Só para você ter uma noção, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o pastor Silas Malafaia, né? Ele, além de ser pastor, ele é psicólogo e ativistas LGBT e esses esquerdistas, esses socialistas que tem aí deputados como João Willi, Jandira Fegali, criaram, eles vivem no pé dele, querendo caçar o título dele de psicólogo, porque ele não pode dar a opinião dele. Ele não pode dar a opinião dele. Ele, como psicólogo, se ele for ajudar uma pessoa a deixar de ser homossexual, ele não pode fazer isso. Ou seja, isso não é intolerância religiosa. Agora, uma coisa que eu quero aqui mostrar para você, que essa mulher aqui, ó, Maria Inês Fini, ela é organizadora do Enem. Então ela aqui, ó, Tucana Maria Inês Fini será a nova presidente do INEP. Isso aqui é uma notícia do dia 16 de maio de 2016. Olha lá, Brasília. Mais um nome tucano deverá ser confirmado na nova equipe do ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. Após Maria Helena Guimarães de Castro, do PSDB, ser anunciada como a nova secretária executiva da pasta, a educadora, que não educa nada, Tucana Maria Inês Fini, será nomeada para a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP é órgão do MEC, responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esta será a segunda passagem de Inês Maria Fini pelo INEP. A educadora chefiou
a diretoria de avaliação para certificação de competências do órgão durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Comunista Cardoso, entre 1996 e 2002. Ou seja, essa mulher é responsável aqui pelo INEP, que é o órgão do MEC, a tucana Maria Neisfini, ela tem ligação, ela chefiou a diretoria de avaliação para a certificação de competências do órgão durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, ele disse abertamente que ele é contra o conservadorismo. Fernando Henrique Cardoso, ele é adepto de Antônio Gramsci. Se você não sabe quem é Antônio Gramsci, faça uma pesquisa, você vai ver. É um filósofo ateu e marxista, que tem uma tese aí do marxismo cultural. Então, assim, para você ver a ligação que essa senhora tucana Maria Neisfini tem com o Fernando Henrique Cardoso, que é um socialista fabiano. É um cara que muitas pessoas acham que foi o melhor presidente do Brasil. PT e PSDB é tudo farinha do mesmo saco. E o que você espera de uma mulher que trabalhou para o Fernando Henrique Cardoso? Você acha que o Fernando Henrique Cardoso ia permitir que uma conservadora trabalhasse no órgão de competência relacionada à educação do Brasil? Mas é claro que não. Eles têm um projeto para poder imbecilizar as pessoas desde criança. Então esse é o projeto do PSDB, esse é o projeto de toda a esquerda aqui no Brasil e mundial. Então, para você ver qual que é a ligação que essa mulher tem, e aí você percebe qual que é as intenções que ela tem por detrás. Porque aqui a intenção que ela diz tá lá, o tema da redação deste ano foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Agora, uma pessoa, como eu disse, tucana, que trabalhou para o Fernando Henrique Cardoso e trabalha para o MEC, o que você espera? Esse é um tema muito... esse tema de intolerância religiosa, ele até que soa legal, mas na verdade eles estão querendo dizer que os cristãos é que são intolerantes. Essa que é a mensagem que está por detrás. Enquanto que tem cristão sendo assassinado, principalmente lá pelo Estado Islâmico, e a televisão não fala nada. Aqui no Brasil não acontece assassinato de cristão que nem lá. Porém, blasfemam, denigrem e fazem todo ato de repugnância contra o cristianismo. Na parada gay, em todo lugar, nas faculdades. E eles podem falar, e isso não é intolerância religiosa. Então tá aqui, né? Outra página aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Ela foi indicada por Maria Helena Guimarães de Castro, anunciada na semana passada como a nova secretária executiva, papapá. Então aqui tá falando aqui que essa mulher aqui, ó, segunda mulher da equipe do novo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, Maria Neisfini é a nova presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, que aplica as avaliações educacionais do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, no país. Ou seja, é uma mulher que tem raiz esquerdista, PSDB, e que trabalhou e trabalha para o Fernando Henrique Cardoso. Agora olha que interessante, em resposta ao Enem, esquerdistas praticam intolerância religiosa contra evangélicos. Aqui, ó, após apoiadores do PSOL xingarem os pobres por não terem votado em Marcelo Freixo, o anúncio do tema da redação do Enem da página oficial do MEC no Facebook, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, causou reações de intolerância religiosa daqueles que se dizem tolerantes e pedem mais amor, por favor, aos outros, enquanto idolatram o Deus Estado. Tá aqui, o comentário mais curtido na página do MEC até o momento, feito por Eric Castro, mestrando da USP, diz que, tirando esse congresso conservador, já é um bom caminho.
para combater a intolerância religiosa, como se o Congresso brasileiro fosse conservador e esses não tivessem direito de representação democrática. Primeiro, esse cara é um idiota, porque o Congresso brasileiro, eles não são conservadores. Não são, eles não estão nem aí para a família, não estão nem aí para Deus. Ele está dizendo isso porque é petista e arrancaram a Dilma do poder, então por isso que ele está falando que o Congresso é conservador, mas não é. Outro comentário de João Pedro, que se identifica como engenheiro de memes, diz que o primeiro passo para combater a intolerância religiosa é tirar a bancada evangélica, que influencia nas decisões do Estado laico. Como se os evangélicos fossem seres inferiores, desprovidos de necessidade de representação democrática. E como se Estado laico significasse Estado ateu. Aqui, ó, é João Pedro. Para João Pedro, esse idiota, o primeiro passo é tirar a bancada evangélica que influencia as decisões do Estado laico. Primeiramente, Estado laico não significa não ter cristão. Estado laico é diferente do Estado laicista. Estado laico é um local onde coabita várias crenças, cada um com a sua crença, sem querer eliminar o outro grupo que pensa diferente. E outra, o Brasil, por mais corrupto que seja, a maioria das pessoas que moram nesse país, elas têm indagações e desejos de conservadores. A maioria do povo brasileiro é contra o aborto, a maioria do povo brasileiro é contra casamento de homem com homem, mulher com mulher. Ser contra casamento de homem com homem não significa que você odeia um homossexual, não significa que você quer matar, que você quer botar na cadeia. Muito pelo contrário, quem quer nos colocar na cadeia não são homossexuais que são do bem, mas aquela galera do LGBT que se opõe a tudo e a todos. Então, Estado laico não é um Estado sem cristão. É um Estado onde cristãos e não cristãos coabitam com liberdade de direito. Isso é a democracia. E aqui, para esse idiota Henrique Castro, tirando esse Congresso conservador, já é um bom caminho, não é não? Ou seja, como que pode uma pessoa dizer que o nosso Congresso é conservador? Diante dessa roubalheira, diante, sabe, daquele STF, né, que livra Renan Calheiros. O Lula ainda não está preso. Dilma não foi para a cadeia. Dilma perdeu o cargo, mas não foi feita a cassação dos direitos políticos. E esse cidadão vem dizer que o Congresso é conservador. Esse cara mora no mundo da lua. Eu não sei o que esse cara tem na cabeça para dizer que o Congresso brasileiro é um Congresso conservador. E outra, o outro aqui diz que tem que tirar a bancada evangélica. Graças a Deus que tem uma bancada evangélica, uma bancada católica lá dentro. Por quê? Porque tem que ter. Tem que ter. Quem é você para dizer que não tem que ter bancada católica e bancada evangélica dentro do Congresso Nacional? Isso é ridículo. Outros comentários na página do MEC foram na mesma linha dos principais. Thais Nery, estudante da Universidade Federal da Bahia, disse que o combate à intolerância religiosa pode começar com o Estado laico de verdade, confundindo mais uma vez com os conceitos laico e ateu. Aqui, já para Nando Sanger, tenor do Coral Municipal de Guarujá e professor de música, o combate à intolerância religiosa começa por tirar a bancada evangélica, respeitar as mães de santo, pais de santo, wiccanos, budistas e afins, parar de generalizar todo mundo, pagar seus impostos direitinho e pararem de disseminar o discurso de ódio em cultos religiosos. Ou seja, você dizer que você acredita que uma família é constituída por um homem e por uma mulher é discurso de ódio. Você dizer que o órgão excretor não serve para produzir pessoas, isso é discurso de ódio. Ou seja, 2 mais 2 é discurso de ódio. 2 mais 2 é igual a 5 é o discurso do politicamente correto. Isso eu posso falar, 2 mais 2 é 5. Aí a maioria da sociedade bate palma. Inclusive cristãos. Sabe? Dizem cristãos, mas apoiam.
essa sem vergonhice. Então assim, 2 mais 2 é 4, homem e uma mulher produzem filhos e assim fazem a sociedade crescer. É intolerância religiosa, é discurso de ódio. Dizer que o órgão excretor, que o ânus, não produz filho, só produz excremento, isso é discurso de ódio. E aqui, Thaís Neri, poderia começar com o Estado laico de verdade. Nando Sanji, tirar a bancada evangélica, eu já repeti isso aí. Então, a intolerância religiosa contra os cristãos, sobretudo os evangélicos, não ficou apenas na página do MEC no Facebook. No Twitter, outros adoradores do Deus Estado aproveitaram o tema para mostrar toda a sua tolerância. Para a estudante de engenharia química Jéssica Ambrosio, evangélicos extremistas não passarão na redação do Enem. Ou seja, aquele que acredita na Sagrada Escritura é considerado evangélico extremista. E esses não passarão na prova do Enem. Por quê? Porque evangélicos que acreditam na Sagrada Escritura, católicos que acreditam na Sagrada Escritura, são inferiores àqueles que adoram o Deus Estado. Para a juventude de engenharia química, para a estudante de engenharia química Jéssica Ambrosio, evangélicos extremistas não passarão. Olha lá, Juninho Clemente, o Juninho da BAI, foi no mesmo caminho de dizer que o fim da bancada evangélica é o caminho para acabar com a tolerância religiosa. Ou seja, o início para a civilização ideal é acabar com os evangélicos, é acabar com os católicos. É esse tipo de juventude que a pátria educadora do PT, durante 13 anos, e que agora continua com Michel Temer, educou. Então, para você ver o absurdo, o que a pátria educadora fez com a educação do Brasil. Então, meus amigos, eu queria comentar isso para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o canal Terça Livre, no qual um padre faz uma abordagem sobre o tema, desconstruindo a redação, o tema da redação do Enem, sobre intolerância religiosa. E ali ele faz uma abordagem muito significativa da verdadeira intolerância religiosa no Brasil. Por quê? Tolerância religiosa é você ouvir o que o outro pensa e não querer atacá-lo, não querer matá-lo. Você pode discordar, mas você não pode ofender. E se você acredita na Sagrada Escritura, você é extremista, você é homofóbico. Então aqui, para encerrar, eu quero dizer aqui, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, aqui ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, olha aqui, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, eu estou aqui também com a Constituição na minha mão. Então, para esse idiota aí que disse que o primeiro passo para se ter intolerância religiosa no Brasil é eliminar os evangélicos, a bancada evangélica e os católicos poucos que tem lá do cenário político. Então, a própria Constituição vai contra todo esse pensamento dessas pessoas que disseram que o caminho, o primeiro passo é tirar a bancada evangélica e os poucos católicos que tem lá. Mas a Constituição, ela começa afirmando que é preciso de ter uma harmonia social comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Aqui ó, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. E sobre a proteção de Deus, eles invocaram a Deus para fazer essa Constituição.
E aqui, ó, para vocês dizer, eu vou provar para você que a Constituição Federativa do Brasil, ela é homofóbica. Tá aqui, ó, no artigo 226. Deixa eu pegar aqui para você. Porque aqui 226. Olha só o que o artigo fala. Eles vão acusar a Constituição Federal de homofóbico. Aqui, ó. Se você disser o que está na Constituição, você é preconceituoso. Então tá assim, ó. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. Aqui, ó, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Hoje a família é atacada e vilipendiada pelos meios de comunicação para destruir toda a família. Ó, casamento civil é civil e gratuita celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Aqui, ó, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, meus amigos, a própria Constituição Federal do Brasil, ela afirma, aqui não é um padre, não é um pastor, não é nada dizendo, mas a Constituição, é claro que isso vem de Deus, mas aqui eles estão dizendo que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e uma mulher como entidade familiar. Então, o Estado, segundo a Constituição, ele entende que uma união estável entre homem e uma mulher é reconhecido como entidade familiar. Homem com homem, eles podem até morar junto, coabitar junto na mesma casa, mas não é considerado pela Constituição uma entidade familiar. E dizer isso é preconceituoso, é homofóbico, é intolerância religiosa. Isso não é intolerância religiosa, isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio é querer acabar com o cristianismo. Discurso de ódio é querer acabar com a família. Discurso de ódio é querer doutrinar muitas crianças, muitos adolescentes que vão fazer esse Enem e que por falta de leitura, por falta de ter um professor conservador que possa explicar para eles o que está acontecendo, por falta de ter um padre, de ter um pastor nas igrejas, por falta de ter artistas conservadores, eles acabam acreditando que dizer o óbvio, dizer que 2 mais 2 é discurso de ódio. Meu nome é Roberto Alencar, assine o canal, baixe aqui o vídeo que eu vou te deixar aqui do canal Terça Livre. Eu também vou deixar aqui um link para você conhecer um livro que o próprio sacerdote, o padre que vai dizer ali no link que eu vou deixar para você, ele vai indicar um livro, Maquiavel Pedagogo. Então, um grande abraço. E por uma mulher. O cristão católico, o cristão evangélico, ele acredita que a união perfeita de 2 pessoas se dá entre um homem e uma mulher. E se você diz isso, você é homofóbico, você é preconceituoso e você é fascista. Isso sim é intolerância religiosa. Por quê? Porque eles podem dizer aquilo que eles acreditam e os cristãos ficam todos quietinhos, todos acomodados, com medinho de se expressar. Agora, enquanto tem um padre, um pastor, e ele defende aquilo que ele acredita, aí ele é taxado de intolerante. Só para você ter uma noção, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o pastor Silas Malafaia, né? Ele, além de ser pastor, ele é psicólogo e ativistas LGBT e esses esquerdistas, esses socialistas que tem aí deputados como João Willi, Jandira Fegali, criaram, eles viviam no pé dele, querendo caçar o título dele de psicólogo, porque ele não pode dar a opinião dele. Ele não pode dar a opinião dele. Ele, como psicólogo, se ele for ajudar uma pessoa a deixar de ser homossexual, ele não pode fazer isso. Ou seja, isso não é intolerância religiosa. Agora, uma coisa que eu quero aqui mostrar para você
que essa mulher aqui, ó, Maria Inês Fini, ela é organizadora do Enem. Então ela aqui, ó, Tucana Maria Inês Fini será a nova presidente do INEP. Isso aqui é uma notícia do dia 16 de maio de 2016. Olha lá, Brasília. Mais um nome tucano deverá ser confirmado na nova equipe do ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. Após Maria Helena Guimarães de Castro, do PSDB, ser anunciada como a nova secretária executiva da pasta, a educadora, que não educa nada, Tucana Maria Inês Fini, será nomeada para a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP é órgão do MEC, responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esta será a segunda passagem de Inês Maria Fini pelo INEP. A educadora chefiou a diretoria de avaliação para a certificação de competências do órgão durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Comunista Cardoso, entre 1996 e 2002. Ou seja, essa mulher é responsável aqui pelo INEP, que é órgão do MEC, a Tucana Maria Inês Fini, ela tem ligação, ela chefiou a diretoria de avaliação para a certificação de competências do órgão durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, ele disse abertamente que ele é contra o conservadorismo. Fernando Henrique Cardoso, ele é adepto de Antônio Gramsci. Se você não sabe quem é Antônio Gramsci, faça uma pesquisa, você vai ver. É um filósofo ateu e marxista, que tem uma tese aí do marxismo cultural. Então, assim, para você ver a ligação que essa senhora Tucana Maria Inês Fini tem com o Fernando Henrique Cardoso, que é um socialista fabiano. É um cara que muitas pessoas acham que foi o melhor presidente do Brasil. PT e PSDB é tudo farinha do mesmo saco. E o que você espera de uma mulher que trabalhou para o Fernando Henrique Cardoso? Você acha que o Fernando Henrique Cardoso ia permitir que uma conservadora trabalhasse no órgão de competência relacionada à educação do Brasil? Mas é claro que não. Eles têm um projeto para poder imbecilizar as pessoas desde criança. Então esse é o projeto do PSDB, esse é o projeto de toda a esquerda aqui no Brasil e mundial. Então, para você ver qual que é a ligação que essa mulher tem, e aí você percebe qual que é as intenções que ela tem por detrás. Porque aqui a intenção que ela diz tá lá, o tema da redação deste ano foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Agora, uma pessoa, como eu disse, tucana, que trabalhou para o Fernando Henrique Cardoso e trabalha para o MEC, o que você espera? Esse é um tema muito... esse tema de intolerância religiosa, ele até que soa legal, mas na verdade eles estão querendo dizer que os cristãos é que são intolerantes. Essa que é a mensagem que está por detrás. Enquanto que tem cristão sendo assassinado, principalmente lá pelo Estado Islâmico, e a televisão não fala nada. Aqui no Brasil não acontece assassinato de cristão que nem lá. Porém, blasfemam, denigrem e fazem todo ato de repugnância contra o cristianismo. Na parada gay, em todo lugar, nas faculdades. E eles podem falar, e isso não é intolerância religiosa. Então tá aqui, né? Outra página aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Ela foi indicada por Maria Helena Guimarães de Castro, anunciada na semana passada como a nova secretária executiva, papapá. Então aqui tá falando aqui que essa mulher aqui, ó, segunda mulher da equipe do novo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, Maria Inês Fini é a nova presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, que aplica as avaliações educacionais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no país.
Ou seja, é uma mulher que tem raiz esquerdista, PSDB, e que trabalhou e trabalha para o Fernando Henrique Cardoso. Agora olha que interessante, em resposta ao Enem, esquerdistas praticam intolerância religiosa contra evangélicos. Aqui ó, após apoiadores do PSOL xingarem os pobres por não terem votado em Marcelo Freixo, o anúncio do tema da redação do Enem da página oficial do MEC no Facebook, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, causou reações de intolerância religiosa daqueles que se dizem tolerantes e pedem mais amor, por favor, aos outros, enquanto idolatram o Deus Estado. Tá aqui, o comentário mais curtido na página do MEC até o momento, feito por Eric. Olá meus amigos, meu nome é Roberto Alencar, aqui do canal Pensamento Livre. Clique aqui no link abaixo, assine o canal e receba mais informações posteriores aí do nosso canal. Eu fiz aqui um vídeo muito rápido, não tinha nem preparado, mas eu vi algumas notícias hoje e falei, eu não posso ficar quieto diante de tudo isso que eu vi. Quero falar aqui do Enem e a intolerância religiosa, que foi o tema da redação do Enem. Então assim, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador e está falando aqui, intolerância religiosa é o tema da redação do Enem. Candidatos deviam realizar um texto dissertativo e argumentativo de no máximo 30 linhas. Resultado final das provas desse fim de semana será divulgado em 19 de janeiro. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Os candidatos deviam realizar um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas desenvolvido a partir de uma situação problema e de subsídios oferecidos sob a forma de textos motivadores. A redação foi aplicada nesse domingo com as provas de linguagem e matemática e o resultado final será divulgado em 19 de janeiro. Em coletiva de imprensa, a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a ENIP, Maria Inês Fini, afirmou que o tema foi uma oportunidade de provocar reflexões da juventude. Ela disse, eu espero que a reflexão desse tema tão festejado possa de fato trazer para a nossa juventude o ideário de reflexão de tolerância, de respeito aos direitos humanos, às nossas diversidades de crença e de religião. As redações serão avaliadas de acordo com 5 competências. Domínio de norma padrão da língua escrita, coisa que os estudantes hoje não têm. Compreensão da proposta da redação e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, coisa que eles também não têm, a maioria, não estou generalizando. Capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações para defender um ponto de vista. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaboração da proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então aqui o tema é intolerância religiosa, né? E segundo aqui a marxista Fabiana, socialista Fabiana, cadê o nome dela aqui? Desculpa aqui, cadê o nome dela? Eu me perdi. Aqui, Maria Inês, ela espera que essa reflexão ela possa trazer o ideário de reflexão para a tolerância e também dos direitos humanos. E aqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil, apesar de ter tanta convulsão social que nem a gente está tendo aí nos últimos anos, principalmente no cenário político, o Brasil é um país onde as pessoas não se guerreiam, elas não travam guerras de morte por causa de religião. A gente sabe que hoje, principalmente lá no Estado Islâmico, existem muitos cristãos derramando sangue por causa de sua fé. E eles vêm falar aqui de intolerância religiosa aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem várias religiões, cristãs e não cristãs,
E nós não saímos às ruas matando aqueles que não têm a mesma crença que nós. Agora, o que me chama a atenção é de, nessa redação, ela não enfocar o fato de que hoje, de toda a história do cristianismo, nos últimos anos, tem acontecido, no século XX para cá, aconteceu muito mais morte de cristão do que nos 4 primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, do século XX para cá, os sistemas políticos do comunismo, os muçulmanos, eles mataram muito mais cristãos do que todos os imperadores romanos no início do cristianismo. E aqui no Brasil, a gente vê uma gozação, a gente vê repúdio nas universidades, a gente percebe uma difamação sobre aqueles que trazem o nome de cristãos. Ou seja, hoje uma pessoa que é católica, evangélica, ela é ridicularizada nas universidades, professores que defamam a religião, dizem mentiras abertamente sobre o cristianismo, a história do cristianismo, a história da Igreja Católica, e eles vêm com esse papinho de intolerância religiosa. Agora, quem não está recebendo intolerância religiosa justamente são os cristãos. Você pode ver na parada gay, as pessoas se fantasiam de Jesus Cristo, se fantasiam de santos gays, rasgam a Bíblia, pegam a imagem de Nossa Senhora, introduzem a cabeça da imagem no ânus, eles pegam um terço, que é um objeto muito sagrado para os católicos, a cruz que tem no terço, que é um objeto sagrado também para os nossos irmãos evangélicos, e existem alguns, eles chamam isso de arte, né? Eles pegam o terço e introduzem no ânus. Isso em praça pública, na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, aqueles ativistas do LGBT, eles quebraram várias imagens de Nossa Senhora, fizeram protesto e enfiaram o terço no ânus. Lá eu lembro que uma mulher, uma feminista, enfiou o terço no ânus de um ativista gay que estava lá. Então assim, se é para falar de intolerância religiosa, que se fale a verdade, porque a intolerância religiosa ela é contra os cristãos, porque o cristão ele não pode falar aquilo que ele acredita, que ele é tido como homofóbico e como preconceituoso. E o politicamente correto, ele penetrou dentro das igrejas, tanto católica quanto evangélica, dentro dos seminários, e as pessoas têm medo de falar aquilo que elas acreditam e que está escrito na Sagrada Escritura. Ou seja, um cristão católico, ele acredita, cristão evangélico também, ele acredita que uma família ela é constituída por um homem, que Castro, mestrando da USP, diz que, tirando esse congresso conservador, já é um bom caminho para combater a intolerância religiosa, como se o Congresso brasileiro fosse conservador e esses não tivessem direito de representação democrática. Primeiro, esse cara é um idiota, porque o Congresso brasileiro, eles não são conservadores, não são, eles não estão nem aí para a família, não estão nem aí para Deus. Ele está dizendo isso porque é petista e arrancaram a Dilma do poder, então por isso que ele está falando que o Congresso é conservador, mas não é. Outro comentário de João Pedro, que se identifica como engenheiro de memes, diz que o primeiro passo para combater a intolerância religiosa é tirar a bancada evangélica, que influencia nas decisões do Estado laico, como se os evangélicos fossem seres inferiores, desprovidos de necessidade de representação democrática, e como se Estado laico significasse Estado ateu. Aqui ó, João Pedro. Para João Pedro, esse idiota, o primeiro passo é tirar a bancada evangélica que influencia as decisões do Estado laico. Primeiramente, Estado laico não significa não ter cristão. Estado laico é diferente do Estado laicista. Estado laico é um local onde coabita várias crenças, cada um com a sua crença, sem querer eliminar o outro grupo que pensa diferente. E outra, o Brasil, por mais corrupto que seja, a maioria das pessoas
que moram nesse país, elas têm indagações e desejos de conservadores. A maioria do povo brasileiro é contra o aborto. A maioria do povo brasileiro é contra casamento de homem com homem, mulher com mulher. Ser contra casamento de homem com homem não significa que você odeia um homossexual, não significa que você quer matar, que você quer botar na cadeia. Muito pelo contrário, quem quer nos colocar na cadeia não são homossexuais que são do bem, mas aquela galera do LGBT que se opõe a tudo e a todos. Então, Estado laico não é um Estado sem cristão. É um Estado onde cristãos e não cristãos coabitam com liberdade de direito. Isso é a democracia. E aqui, para esse idiota Henrique Castro, tirando esse Congresso conservador, já é um bom caminho, não é não? Ou seja, como que pode uma pessoa dizer que o nosso Congresso é conservador? Diante dessa roubalheira, diante, sabe, daquele STF, né, que livra Renan Calheiros. O Lula ainda não está preso. Dilma não foi para a cadeia. Dilma perdeu o cargo, mas não foi feita a cassação dos direitos políticos. E esse cidadão vem dizer que o Congresso é conservador. Esse cara mora no mundo da lua. Eu não sei o que esse cara tem na cabeça para dizer que o Congresso brasileiro é um Congresso conservador. E outra, o outro aqui diz que tem que tirar a bancada evangélica. Graças a Deus que tem uma bancada evangélica, uma bancada católica lá dentro. Por quê? Porque tem que ter. Tem que ter. Quem é você para dizer